Boa noite a todos. Uma satisfação muito grande abrir o novo programa Hora dos Negócios. Hoje com um convidado muito especial, o Paulo Franzosi. Boa noite, Paulo. Boa noite. Gerente regional do Sebrae da Baixada Santista. Como todos sabem, o nosso programa aborda sempre temas ligados à contabilidade, à administração e à tecnologia da informação. Nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras às 22 horas, com reprise aos sábados ao meio-dia. O Paulo, você foi um dos primeiros santistas, primeira autoridade da Baixada Santista que eu conheci, foi na Associação Comercial. Isso fazia uns 5 anos, mais ou menos. Possivelmente. Quando nós estávamos abrindo aqui o Espaço Certo, e todos recomendaram que eu conversasse com você, porque eu acho que a sua experiência de empreendedorismo é muito grande. Então eu queria que você se apresentasse e aí nós começamos a conversar. Primeiramente, agradecer o convite, né? E dizer que é uma honra estar aqui com você. Você que, acho que foi 5 a 6 anos atrás, veio para Santos querendo inovar no seu trabalho, na sua gestão e realmente conseguiu. Tanto é que a empresa Espaço Certo está aqui na cidade, está se desenvolvendo e a gente espera que mais e mais possa desenvolver ainda mais para trazer benefícios tanto para a cidade como também para as pessoas que você possa empregar dentro desse estabelecimento. Eu sempre fui muito bem tratado, nós todos, a Aline, a nossa gerente, sempre frequentou, eu sou obrigado a registrar a qualidade dos eventos que vocês promovem, os cursos todos que vocês promovem, e eu aproveitaria esse gancho que você me deu. Qual a maior carência, talvez, aquilo que vocês entendem do Sebrae como sendo uma atuação mandatória? O profissional, o empreendedor, ele sente falta do quê? Geralmente as pessoas procuram o Sebrae em busca assim, de uma oportunidade de negócio. Olha, eu quero empreender, queria saber o que dá certo, o que eu posso fazer. E a gente sempre exemplifica assim, mas o que você gosta de fazer, o que você sabe fazer, e orienta essas pessoas para participar de alguns treinamentos nossos. Um deles, por exemplo, é a oficina Transforme Sua Ideia em Modelo de Negócio, que a partir de uma ideia que a pessoa tem, ela possa desenvolver aquele modelo de negócio pensando quem será o seu cliente, quais serão seus fornecedores, onde ele vai se instalar. Você analisa a viabilidade econômica, a ideia, porque, por exemplo, um dos convidados que apareceu por aqui, ele fez uma espécie de um rating, uma classificação de ideia. O Sebrae classifica as ideias também, você tem uma espécie de um questionário onde você tira as informações e viabiliza em termos de mercado, não só na parte econômica, como a ideia? Existem algumas pesquisas nossas que elas indicam quais os cenários são favoráveis. Mas, principalmente, os nossos cursos, o que nós tentamos fazer é dar condição, maturidade para o empresário fazer a sua definição. Os nossos consultores, os nossos analistas, eles auxiliam a pessoa a fazer as perguntas corretas para que a decisão seja do empresário, né? A decisão de investir, a decisão daquele segmento, daquele tipo de atividade, ela tem que ser do investidor, do empreendedor, e não simplesmente uma orientação técnica. O que nós fazemos é ajudá-lo a entender da ideia dele, como vai ser esse modelo de negócio, para que ele possa empreender, ter sucesso. E com isso, pagar seus fornecedores, contribuir com os impostos da cidade, gerar emprego e fazer o desenvolvimento, tanto econômico quanto social também, da cidade, da região que a gente vive. Quando nós nos conhecemos, a ideia do pré-sal estava no auge. Não vale a pena comentar o que já passou. A minha pergunta é, o que você entende que o pré-sal pode representar, da forma como está, talvez o preço do barril do petróleo, enfim. Nós nos conhecemos naquela última feira que teve do setor de óleo e gás aqui, onde o Sebrae promoveu uma rodada de negócio que eu achei muito interessante. Foram 7 rodadas de negócio só do segmento de petróleo e gás. Aí eu te pergunto, e a página 2? Como é que vai ser essa página 2? Como é que você enxerga o negócio agora para a Baixada e como um todo, né? O que a gente percebeu, dependente de todo esse movimento que ocorreu, é que a Petrobras, ela continua aqui, a sede dela aqui em Santos, existe a sede aqui da Bacia de Santos, ela continua explorando o petróleo, né? A gente percebe que há ainda investimentos.
teve um fato determinante, que é o preço do barril, que caiu e vem caindo, né? A gente vem acompanhando isso, né? Sobe pouco, mas desce mais, então é um fato determinante ainda. Mas o que a grande concentração da cidade vai em busca hoje é da base logística aqui na nossa região, né? Apesar de ter a base da Petrobras, ainda não existe uma base logística para o fornecimento da cadeia de petróleo e gás nas suas estações. É um problema de infraestrutura? É o governo que tem que participar ou a sociedade, o investidor? Hoje, basicamente, assim, está sendo mais um problema de localização dessa base para poder fazer o fornecimento. Já existem estudos, até a Associação Comercial aqui de Santos, ela tem uma Câmara de Petróleo e Gás, ela contratou alguns estudos, e uma das vertentes que diz assim, não precisa ser uma base, somente uma base enorme para fazer todas as distribuições das logísticas para essas bases que ficam a 300 quilômetros daqui. Mas pode ser várias bases, né, pequenas que possam fazer fornecimento de algumas partes, de alguns produtos, de alguns serviços, né? Então, eu acho que hoje a grande atividade é isso, é ter essa base de distribuição. Porque como uma empresa de mercado, ela vai em busca do melhor produto, do melhor serviço, né? E também do melhor preço para isso. Mas tem as suas especificações. Então, se a empresa estiver localizada em Santos, ou estiver localizada em Dallas, ou estiver na China, e esse produto for o determinante para aquela atividade, é de lá que ela vai comprar, não necessariamente somente aqui da nossa região. O que a gente precisa o que os investidores, empresários, empreendedores precisam perceber é que existem carências de mercados que nós podemos atender. Então, é muito importante que o empreendedor ele aguce o seu olhar em volta da região, em volta do que está acontecendo aqui na nossa cidade, na nossa região, e possa propor soluções. Então, a gente vê muito, Jacinto, que as pessoas vão assim, eu quero abrir uma lanchonete, eu quero abrir uma lavanderia, eu quero abrir um lava-rápido, eu quero abrir um salão de beleza. Ok, é importante para a sociedade, é importante para uma cidade, é importante para o desenvolvimento? Claro que é. São mais pessoas trabalhando, são mais serviços sendo fornecidos, são mais imóveis sendo contratados, alugados, são pessoas... Então, isso gira uma economia muito forte. Mas há também serviços que as empresas precisam e que muitas vezes as pessoas não fazem a oferta desse serviço. Não necessariamente só ligado ao setor de óleo e gás. Não, porque... De uma forma geral, você está comentando. Por exemplo, o que a gente percebeu no desenvolvimento que a gente fez, fizemos até uma pesquisa que existia em 89, 86, serviços e produtos e serviços que o segmento de petróleo e gás fazia uma contratação. E aí estava envolvido serviços de manutenção elétrica, serviços de manutenção de ar-condicionado, fornecimento de refeições, de remédios, de utensílios de cama, mesa e banho, porque quando você está uma base, né, a 300 quilômetros, ela compra tudo. Ela compra remédio, ela compra esteira, né, de fazer exercícios, equipamentos de ginástica, ela compra alimentação, ela compra serviços de entretenimento, uma televisão, por exemplo, um videocassete. Então, assim, além do lado técnico específico, que muitas vezes ela possa buscar um produto, um equipamento, um serviço que não esteja aqui na nossa região, né? Por exemplo, um software específico para detectar onde as ondas, a maré. Talvez aqui nessa região você não tenha, talvez nem no Brasil isso tenha, né? Talvez você tenha isso em Singapura, na Dinamarca, em qualquer outro lugar. Então, se esses produtos, se estiverem lá, é de lá que ela vai comprar. Mas existem alguns serviços que podem ser oferecidos aqui dentro. Por exemplo, rede para você fazer quando tem algum vazamento, alguma coisa. Então, assim, você vai buscar isso em outro município. Não, tem aqui na região, você compra isso, chega mais rápido e mais perto. Então, é muito importante que, isso a gente alertava muito desde aquela época, né, desde 2009 que a gente veio fazendo esse trabalho, acredito que você já está mais ou menos nessa época, 2009, 2010, então, é muito importante que o empresário perceba o seu olhar, assim, o que vem acontecendo, e participar também das atividades, né? Às vezes, você faz um evento, um encontro de empresários, onde se discute ideias, inovações, segmentos, né? Oportunidades, né?
e muitas vezes as pessoas não vão, né? Então, assim, esses eventos, essas grandes ocasiões são feitas para essas pessoas que queiram vislumbrar o futuro, vislumbrar o cenário futuro. A identificação de oportunidades podem ser, vamos falar, discutidas justamente nisso. A mensagem que você está dando, pelo menos isso que eu estou interpretando, é que nós não podemos desistir do pré-sal. Pelo que você está dizendo, talvez na intensidade, mas você é o primeiro que fala de uma forma tão otimista, realmente eu sou obrigado a registrar isso, que todos, infelizmente, não vou dizer que já jogaram a toalha, mas você é o primeiro que especificou uma área de serviços, especificou a distribuição, especificou o fornecimento de materiais. Então, é uma notícia boa. O próprio edifício que nós temos aqui, que, se não me engano, tem 20 andares ou mais, ele compra também vários serviços. Vamos supor, um serviço de chaveiro, né? Um serviço de manutenção de imóveis, um serviço de... São vários serviços, serviço de limpeza, serviço de administração, de condomínio, de catraca eletrônica. Então, todos esses serviços são comprados de alguma forma. E às vezes, você pode ter um segmento de lavanderia industrial, lavar uniformes. Tudo isso é muito mais interessante você ter aqui na nossa região do que, às vezes, encomendar de uma outra cidade ou de um outro estado, né? Serviço de lavanderia sendo feito na Bahia, né? Serviço de coffee break sendo feito no Vale do Paraíba. Então, assim, não há necessidade disso. Há sim possibilidade de ser feito aqui. E você entende que tem algum tempo onde isso possa ser desenvolvido? Nós vamos fazer um rápido intervalo. Eu queria que você estabelecesse um tempo para que essa atividade fosse realizada. Até já. Há 15 anos, a Casa Hope amplia a esperança de crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Esperança de construir uma família. Esperança de ter a vida que todo mundo merece. Esperança de fazer parte do mercado de trabalho. Para que essa esperança cresça ainda mais, contamos com a sua ajuda. Ajude-nos a construir um novo núcleo de atendimento exclusivo para os adolescentes da Casa Hope. Ampliar a esperança desses jovens está em suas mãos. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Estamos de volta com o Paulo Franzosi do Sebrae aqui da Baixada. Durante o intervalo, ele comentou que ele gostaria de falar novamente sobre aquilo que o empresário
vai buscar no Sebrae, depois você comenta sobre o tempo. Então, o que o empresário vai buscar no Sebrae? Então, Jacinto, a gente veio falar da questão das oportunidades. Então, a pessoa vai buscar as oportunidades, a gente indica os cursos e ações que ele possa fazer para poder entender, vislumbrar o cenário que ele está e aonde ele pode investir para poder ter seus resultados. Mas o que a gente percebe é que ainda é uma palavrinha que a gente fala todos os dias, é basicamente um mantra nosso, que é a falta do planejamento, né? Então é muito comum as pessoas falarem assim, mas eu quero montar um restaurante porque eu acho que restaurante dá dinheiro. Eu quero montar um salão de beleza porque eu acho que salão de beleza dá dinheiro. Uma oficina mecânica porque eu acho que dá dinheiro. Então, assim, variados segmentos. E realmente tudo dá dinheiro se for feito da forma correta. Tudo tem retorno financeiro. Com a carga tributária correta. Com a carga tributária tudo, correta. Pagando Desde que você encargos, enfim, tudo. Desde que você tenha um planejamento. E muitas vezes as pessoas elas passam no lugar e falam assim, nossa, aqui daria um ótimo restaurante, por exemplo. Aí a pessoa vai, aluga aquele restaurante, compra a cadeira, compra a mesa, compra o balcão, e depois é que ela vai ver... mas esse bairro aqui mora pouca gente, esse bairro aqui é difícil estacionar o carro. Então, assim, muitas vezes ela faz toma as iniciativas sem planejamento, e isso é muito prejudicial. O correto é ela identificar realmente que tipo de serviço que ela quer oferecer, se aquela região compraria aquele tipo de serviço, quanto que a pessoa estaria disposta a pagar por aquilo de serviço ou produto que ele fosse oferecer naquela região, se aquela pessoa, para aquele tipo de serviço ou produto, ele se utiliza de veículo, ele vem com a família, ele vem sozinho, ele vem de ônibus ou ele vem a pé. Então, isso é muito importante para a pessoa fazer o seu investimento, porque muitas vezes a pessoa monta aquela atividade, compra os produtos, às vezes... vamos supor, comprou o maquinário nem entra pela porta do estabelecimento. Tem que arrombar a porta para entrar um equipamento. Isso, assim, parece impossível, mas é muito comum de existir. Um exemplo que até nós ficamos contentes um dia, tem uma região aqui de Santos, que tem vários condomínios, várias torres, e moram 6 mil pessoas em prática. Né? A pessoa assim, eu vou montar uma padaria ali, vou vender para esses 6 mil, já identifiquei qual o perfil dessas pessoas. Então, ele montou uma padaria, gourmet, algo diferenciado que possa atender. Então, assim, de cara, ele já tem 6 mil, a possibilidade de ter 6 mil pessoas comprando daquele estabelecimento. Então, isso é assim, é você identificar oportunidades você e ter gastar planejamento. Tempo com planejamento, não só muito importante, o financeiro, mas a ideia, você tem que consolidar a ideia. Consolidar a ideia e ver justamente assim, os meus clientes comprariam esse meu produto, eu estou no lugar certo oferecendo aquele produto. Não adianta eu estar numa rua com dificuldade de estacionamento oferecendo um produto que seja caro, né? Então é muito importante indicar, essas pessoas, eu vou vender esse produto ou meu serviço para as pessoas do bairro ou para a cidade em geral. Um exemplo, uma loja de lingerie, por exemplo, seria muito mais fácil ela estar instalada num shopping do que numa rua, numa travessa. Mas uma loja de prestação de serviço, de conserto de celular, ela pode estar em qualquer lugar da cidade, porque a pessoa tendo aquela necessidade, aquele lugar sendo, inclusive, uma revenda, uma assistência técnica, ele vai até aquele lugar. Mas aí eu vejo também um outro lado, se você me permitir fazer um comentário, uma loja, um comércio, a tendência de margem é maior do que de uma prestação de serviço. Então, realmente... mas eu achei que esse seu ponto do planejamento é um ponto que eu, como contador, só sou obrigado a endossar, que você cobriu para mim o elemento principal. E agora, com relação ao tempo aqui das atividades, quando você imagina que isso vai se desenvolver? Que foi a pergunta que nós tínhamos feito antes do intervalo. Olha, eu acredito... Assim, já está acontecendo, vamos falar? Eu acredito que já esteja acontecendo, os investimentos, a gente tem conhecimento dos investimentos que a Petrobras esteja fazendo na exploração do petróleo. O que acontece hoje, é fato, é que o preço do barril caiu, né, de 100 para menos de 50, e isso inviabiliza muito. Mas existe uma atividade, né? Por exemplo, a logística de aviões e helicópteros já está acontecendo em Itanhaém. Ela já acontece em Itanhaém, o aeroporto já está homologado, inclusive a gente está em negociação lá com a prefeitura e a associação comercial local de Itanhaém, justamente para poder fazer, ampliar cada vez mais, apoiar cada vez mais os investimentos logísticos perto, né? Porque ali você tem várias empresas se instalando. Com a base. Por exemplo, tem um restaurante que eu frequento lá em Itanhaém, que é inclusive do presidente da Associação Comercial, o Calypso. Quando você está almoçando lá,
geralmente de 1 a 2 vans de pessoas que fazem os voos, os comandantes, comissários, os comandantes, né? Porque tem os voos de helicópteros que vão para as bases, mas tem alguns voos também muito simples, muito regionais e locais. Eu que talvez me desanimei em função do que aconteceu, mas eu vejo que nas suas palavras que existem várias atividades indiretas que vão poder suportar. Eu acho muito importante também pedir, aproveitando a sua presença aqui, que nós comentemos sobre a opção pelo Simples, que foi uma vitória, a extensão dos benefícios da legislação para várias profissões, e queria que você comentasse sobre o MEI, que eu vejo que foi uma institucionalização, um item legal que o governo criou, tremendamente importante para eliminar a informalidade. Então comenta sobre isso, por favor. Eu acho que essa ampliação que está hoje, inclusive advogados, né, corretores, contadores, né? Eu acho extremamente importante porque uma empresa, assim, a carga tributária que existe hoje em dia, não para esse segmento, né, mas para todos os segmentos é cada vez maior e isso impacta muito na rentabilidade, na lucratividade das empresas, né? Hoje em dia existe essa figura do microempreendedor individual, que são atividades que a gente já conhece na nossa cidade, na nossa região. Por exemplo, uma manicure, um cabeleireiro, uma doceira, um pedreiro, um pintor, um eletricista, que muitas vezes presta os seus serviços, mantém as suas famílias com isso, né? Mas não tem ainda a formalidade. Trabalham na informalidade. Na informalidade, né? exatamente. E justamente isso dá segurança para essa pessoa, tanto do ponto de vista de uma assistência, uma previdência social, como também dela poder ter uma nota fiscal. Então, por exemplo, aqui nessa empresa, eu conheço um bom pintor, você deve conhecer um também, mas às vezes se ele fosse pintar aqui e precisasse de uma nota fiscal, ele não teria essa nota fiscal para fornecer, ele não conseguiria fazer esse serviço, consequentemente não conseguiria ter essa renda. A partir do momento que ele se torna um MEI, ele tem condições de ter uma nota fiscal, pleitear esse serviço, entregar esse serviço com uma nota fiscal, ter uma conta bancária no nome da empresa dele, ter uma maquininha do cartão de crédito, que hoje em dia é uma necessidade, uma coisa muito comum, esse meio de pagamento do brasileiro, né? Antigamente era o cheque pré-datado, hoje em dia é o cartão dividido, né, em tantas vezes, né? Agora, deixa eu pedir que você comente. Eu entendo que os limites, o do MEI, pela própria atividade... Atualmente é R$60 mil. Exatamente. Ao ano. Não é pouco? Há pouco, eu acho pouco. Na nova legislação que foi aprovada agora, né, está previsto para R$81 mil, né? Que eu ainda entendo que é pouco. É pouco. O ideal seria 120 mil, né, um número bem interessante. Que traduz jamais um peso econômico, porque você falar em 60 mil ao ano. Dá mais ou menos R$5.000 por mês, quer dizer, R$5.000 por mês, dependendo. Eu não sei quanto custa uma fechadura, mas uma fechadura mais cara. É o serviço dele, né? Exatamente. Que é a prestação de serviço. Mas o que a gente percebe é que as pessoas, muitas delas iniciam com MEI e depois passam para a microempresa. O que é necessário ter é esse escalonamento, né, cada vez maior, para a pessoa, quando passar para uma microempresa, a carga de imposto não seja tão grande, ele quebra, né? Porque muitas vezes o que faz uma empresa não ter uma sequência do jeito que tem que ser é justamente a carga tributária, né? O MEI, ele favorece que de R$45 a R$50 ao mês por ano, hoje, a pessoa tem condições, se ela for contribuir com 45 e 50, dependendo se ela for indústria, prestação de serviço ou comércio, né? Ela faz isso e ela tem uma declaração anual muito simples de fazer, o Sebrae ajuda nisso, a pessoa pode procurar. Então, se o nosso telespectador, que for microempreendedor individual, tiver necessidade tanto da parte de formalização, como na parte de alteração do seu KNAI, às vezes a pessoa abriu um MEI para desenvolver tal atividade, mas no meio do caminho ela mudou essa atividade, ou ela queira incorporar alguma atividade, a gente pode também ajudar. A questão de encerramento do microempreendedor individual, muitas vezes as pessoas abrem, ela entra no portal do empreendedor, acha que aquilo é um benefício que ela vai ter, ela abre e depois ela vê que não. É um benefício sim, mas desde que ela pague a sua contribuição mensal e que ela tenha aquela atividade, né? Não é simplesmente um bolsa empreendedor.
empreendedor, né? Ela foi feita para uma atividade. O que nós podemos fazer, nós como contadores, você como profissional do Sebrae, a quem que nós devemos levar essa informação de que esse limite está muito aquém da realidade econômica nossa? Qual seria os deputados, enfim, a Secretaria da Receita Federal, para quem que essa informação tem que ser levada? O Sebrae teve uma campanha muito grande, até liderada pelo nosso presidente nacional, Guilherme Afife Domingos, né, que é um grande incentivador. Quando se fala em pequena empresa, é o top of mind, né? Quando você fala em pequena empresa, logo vem a figura do nosso presidente Guilherme Afife. Então, assim, teve uma luta muito grande e eu acho que essa luta ela é permanente, né? É uma luta permanente, tanto do ponto de vista de Sebrae, do ponto de vista dos deputados, da Receita Federal, mas eu acho o mais importante, eu acho que a sociedade, apesar do MEI ser uma categoria, é a porta de entrada da microempresa, a porta de entrada do empreendedorismo. É a porta de entrada da formalidade. Da formalidade, né? A porta de entrada da formalidade, mesmo assim, há muito desconhecimento. Tanto do ponto de vista das pessoas que querem empreender, às vezes até eu não digo dos próprios contadores, mas o contador ele recebeu até a facilidade de ser um simples em troca de prestar o serviço na formalização dessa pessoa. E muitas vezes ele fala que não faz isso, só faz isso na segunda-feira das 8h30 às 9 da manhã. Então, assim, estabelece algumas barreiras que para o microempreendedor não é atrativo para o microempreendedor, né? Então, eu acho que é uma questão ampla, geral, de mais conhecimento. E o MEI, cada vez mais, ele se torna parte da sociedade e você vê com isso as pessoas tendo nota fiscal, tendo a máquina de cartão de crédito, isso aumenta. E ela tem uma coisa muito interessante. Na nossa região hoje, já temos 64 MEIs, né? Na região como um todo. O PA Grande lidera com quase 14 mil. Mas o mais importante disso é que o microempreendedor individual ele pode ter um empregado contratado no mínimo com o piso da categoria ou o salário mínimo. Quer dizer, a gente pode entender assim, são 64 mil novos empreendedores com possibilidade de gerar 64 mil empregos. Isso é um dado muito importante para o desenvolvimento, né? Olha, eu tenho certeza que todas as suas observações foram muito importantes para nós. Eu te agradeço demais o fato de você ter aceito o nosso convite. Uma boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite. E bons negócios a todos. Boa noite a todos. No Momento da Contabilidade de hoje, eu vou dar um alerta a todos os empresários que estamos nos aproximando já do final do ano e a opção tributária, ela começa a ser um assunto que deve ser preocupado, deve ser trabalhado. Enfim, muitas vezes, por exemplo, a opção pelo Simples não é a melhor opção, a mais econômica, temos um lucro presumido e temos um lucro real. Então, a minha recomendação de hoje à noite é converse com o seu contador, discuta o resultado fiscal desse ano em curso e aquilo que vocês pretendem fazer para o ano que vem. Boa noite a todos e bons negócios.